Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão e Propósito. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais, Fátima Simões, uma mulher de uma sabedoria, uma fé inabalável, e a Juliana, minha sócia. Nós vamos trazer um pouquinho aqui da história da Fátima e um pouquinho da Jump para vocês conhecerem. Boa noite, tudo bom, Fátima? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Espero conseguir esse objetivo da palestra. Boa noite, Ju, tá tudo bem? Boa noite, tudo bem? É uma honra estar aqui e um privilégio a gente poder conhecer um pouco mais da história da Fátima, porque a gente lá na Jump escuta muito o Renê contando as histórias, mas hoje a gente vai ver do ponto de vista dela como foi essa experiência, como ela passou por tudo isso. Com certeza vai ser incrível. Fica aqui com a gente. Amém. Fátima, ao longo da sua história, como você enxergou o propósito como mulher? Eu comecei a entender dentro da minha história, até eu fui entender muito mais quando vocês me desafiaram para esse tema, que realmente isso significava para mim, qual seria realmente. Eu encontrei uma palavra: ajudadora. Ah, que lindo, define bem Super você. define a Fátima, gente. Se Totalmente. vocês conhecessem ela um pouquinho, vocês vão entender do que a gente está Exatamente. falando. E aí eu fui também entender, dentro de um livro, inclusive, muito interessante, que fala sobre as 5 linguagens do amor, que era a minha linguagem do amor, o serviço. E a minha também, que lindo. Então, e aí eu lembrei até da história da Valéria Moitinho, Do episódio anterior. Eu também vim de uma família assim muito simples, muito tradicional, com aqueles preceitos realmente muito fortes. E aí então aí entra o momento que eu conheço o Renê, mas ainda na escola, muito jovens, nós com diferenças religiosas. Eu era uma católica não praticante e ele evangélico. E aí aquilo foi uma coisa assim muito marcante até para mim, porque eu comecei a analisar tudo que podia vir dali para diante dentro do que acontecia entre nós, né? Mas o que mais marcou você quando vocês conheceram o Renê, o seu namoro? O que mais marcou? Então, um dia ele chegou lá em casa com um folheto da igreja dele. E esse folheto tinha um texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Eu não conhecia muito, apesar de eu frequentar a igreja católica, naquele período, naquele momento eu frequentava, mas a gente não tinha um acesso, não tinha um conhecimento da Bíblia. E quando eu li aquele trecho da Bíblia, aquilo me marcou profundamente. Para mim, aquilo foi determinante para o nosso caminhar. Foi através daquele trecho que muitas vezes eu me questionava e eu refletia. Então aquilo foi para a vida, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Em algumas traduções, e a que ele me deu, dizia assim: não arde em ciúmes. Espertinho. Mas não foi foi o Espírito Santo que deu, porque era do papelzinho Aleluia. da igreja dele. Não arde em ciúmes, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, eu levei isso para a vida. Foi uma grande revelação, não é? E marcou muito. E o que eu vi também com relação a essa diferença, e que depois isso para mim foi muito mais entendido, eu via uma família muito tradicional, muito mais até do que a minha, porque a igreja era estritamente rigorosa, e eu via muitas coisas que eu dizia assim: será que eu vou me adaptar a isso? Se eu penso que ele pode ser a pessoa com quem eu vou me casar, vou ter um futuro, eu tenho que pensar muito bem o que eu tenho que fazer. Será que eu me adapto? Será que eu não me adapto? O que isso para ele também representa? Então, esse início de namoro para nós foi muito marcante em relação a isso. Já depois, no meado, já talvez até com casamento em vista, em pensamento, nós falávamos muito das nossas diferenças já familiares. Então, ele falava para mim o que ele não gostava ou o que ele gostava na minha família, no meu pai, na minha mãe, da mesma forma como eu via procedimentos na casa dele, que a mãe ia com a toalhinha com 10 filhos
com a toalhinha, a roupa, o Não. sapato, para o marido que batia na porta e levava a roupinha para ele na porta do banheiro. Ia dizer para ele, eu não vou fazer isso. Já deixou claro. Maravilhosa! Os acordos Palmas, antes. total, Eu não vou palmas. fazer Eu isso. também, é isso aí, ó. Mas mesmo assim, eu ainda tinha também uma coisa da minha mãe muito dependente do meu pai. Mas ao mesmo tempo que ela era dependente, ela era muito habilidosa com trabalhos manuais. E que eu, graças a Deus, herdei isso dela. Então, isso para mim foi um grande trunfo, vamos dizer assim, porque ao longo do tempo, até hoje, logicamente, eu ainda utilizo esse dom. Que né? linda, história linda Eles essa. precisam ver as peças que ela faz. Verdade. Fátima, me fala ainda, contando um pouco da sua história. Você sentiu que precisava abrir mão de algo da sua individualidade para viver esse grande amor, já que tinham tantas diferenças? Pois é. Com 18 anos, começamos a namorar muito jovens. 18 anos eu estava noiva, estávamos noivos. E aí eu ia fazer vestibular. Eu tinha um objetivo, tinha na minha cabeça que eu ia fazer arquitetura. Mas eu pensava assim, mas e aí? Eu vou trabalhar? Porque eu ainda tinha aquelas coisas, aqueles sonhos que a gente ainda carrega, talvez, da nossa mãe, né? Casar, ser feliz, ter filhos, ser feliz para sempre. Ponto. Mas uma carreira não era uma coisa discutida. Mas eu pensava, até porque eu me espelhava muito nas minhas irmãs. E eu tinha uma irmã bem mais velha do que eu, casada, com filho, professora. Aí eu tinha uma outra irmã, solteira, professora, mas que já galgava níveis mais altos, já fazia faculdade. E eu era caçula. Eu dizia, não, eu vou fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa aí parecida com todas duas. Professora, por que não? Eu desisti da arquitetura e fui fazer matemática. Nossa, No, maravilhosa. no primeiro ano da faculdade, eu fiquei desesperada, era dificílimo, era desafiador. E aí eu falei para ele, eu vou largar essa faculdade. Eu não estou aguentando, eu não vou conseguir. Até porque eu pensava assim, para que tanto sacrifício? Eu não sei se eu vou praticar, vai ser só por causa de um diploma embaixo do braço? Ele, então, é que foi, assim, sábio. Ele teve muita sabedoria nesse momento. Ele disse, você não vai desistir mesmo. Vamos juntos. E aí, realmente, as coisas foram fluindo, né? E foi indo, graças a Deus. Ju, olha como a Fátima trouxe, né, a experiência, a visão que ela tinha lá com o pai, com a mãe, com as irmãs, que ela olhava e como que ia ser o casamento e a faculdade. Conta um pouquinho do nosso, que foi totalmente o oposto, mas como é importante você ter essa visão, você ter esse entendimento e falar até onde a gente pode, o que a gente pode. E hoje, pra gente, isso é muito mais claro até. Conta um pouquinho pra gente. A gente não entendia, então a gente começou a caminhar no escuro. Para onde a gente está indo? O que de fato a gente vai fazer? O que a gente está construindo? Para onde a gente vai? A gente sabe fazer isso, entendemos que temos que ter mudança. O que a gente faz agora? E, na verdade, eram ajustes, mas até a gente entender que eram ajustes dentro do que a gente fazia, que entender que, na verdade, o nosso trabalho é o mesmo, mas a gente precisava entender a dependência de Deus. A gente precisava entender como a gente precisava descansar nele e ter a direção dele. O nosso trabalho hoje ele não é mais para o nosso retorno, para o nosso sucesso, para o nosso ganho. Tudo isso é lícito e é muito bom, mas quando a gente passou a entender que é para honrar, que é para servir, que é para entregar, aí a gente começou a ter clareza daquilo que a gente tinha que fazer. Não era mais sobre a gente, mas sobre aquilo que a gente carregava e como a gente podia, a partir daí, abençoar, cuidar, estar com pessoas que ele começou a nos enviar, né? Verdade. A Ju e o Renê, eles eram santos nessa época, e a Fátima também que ajudava. Porque eu sou acelerada, eu falava, vamos fazer Ninguém as duas percebeu, coisas. ninguém notou. Vamos resolver isso aqui, não vamos cancelar esses contratos, a gente faz juntinho. Até que eu comecei a entender e a ter essa dependência. E eu até falo para todo mundo que Deus é meu sócio. E um dia Ju falou assim, assiste esse filme que vai te ajudar muito, que foi o Quarto de Guerra. Recomendo que você assista esse filme. E eu comecei a entender que
a dependência era algo muito maior, era algo sobrenatural a partir do momento que, se eu entendi que Deus mudou tudo, eu não ia ter um cliente na Jump, eu não teria reunião com uma pessoa sem que ele permitisse. Porque aí eu já fiquei aquela no 360. E aí eu comecei a pegar meu caderno de guerra, que eu criei, né? Não era um closet, era um caderno de guerra. Até nós temos o caderno de guerra agora, de tanto que eu fiz, incentivei e a Ju desenvolveu. E eu comecei a colocar todas as reuniões lá, comecei a colocar tudo que a gente ia fazer lá no caderno de guerra. E aí eu falei, Senhor, já que o Senhor é meu sócio, mandou mudar, é para mudar. Se eu não puder abençoar a pessoa, porque eu não estou preparada, ou a pessoa não está preparada naquele momento para que eu possa abençoá-la, já desmarca essa reunião que eu não tenho tempo não. E foi tão extraordinário que Deus fez isso com todos os clientes e faz até hoje. Obediência, né? Que a gente não tem meia obediência ou obedecer daqui a pouco. Obediência a Deus é imediata e é completa. Se eu faço metade do que ele me disse, eu estou desobedecendo. Se eu faço no meu tempo, eu desobedeço. Exato. Voltando aqui para Fátima, sobre obediência, sobre essa maturidade. Como foi conciliar casamento, maternidade e a sua identidade pessoal, que nunca se perdeu. Você é essa pessoa realmente extraordinária e tem a sua vida própria, tem tudo isso. E eu falei, gente, como que a Fátima consegue tudo isso ainda? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu podia não estar ciente de tanta presença de Deus na minha vida, mas ele estava ali. Aleluia. Aí, voltando à história da faculdade, nos casamos, eu estava no 3º ano da faculdade. Eu me formei grávida da primeira. E aí eu disse, não, agora não dá para trabalhar. Aí vem a segunda filha. Então agora muito menos. Até que ele começa a ficar empolgado. E aí também tem um trabalho, tem um segundo emprego, tem um terceiro. Ele tinha 5 empregos. Todo mundo Já deve ter contado essa história. Ele tinha 5 empregos e eu com 2 filhas pequenas em casa. Ele ausente, lógico, porque ele tinha os empregos, mas ele tinha curso de inglês, ele tinha, enfim. E aí até que chegou um momento que eu falei para ele, temos muito conforto dentro de casa, mas não é o material que a gente agora está precisando. Eu preciso de um marido companheiro em casa. E aí ele foi se desfazendo. Esses empregos foram se diluindo mesmo, até porque algumas coisas ligadas ao futebol também foram se perdendo. E aí sim foi um período crítico. Ele ficou só com a escola que ele dava aula. Aí eu fui vender roupa com a minha irmã. Então, nesse momento, eu também me senti muito presente, participativa. De fato, não era uma carreira, mas eu fui Ajudar em casa. Ajudar, complementar. na renda que naquele momento era tão problemático, né? Ju, falando em casamento, conta um pouquinho antes disso, como que era a nossa vida de domingo a domingo de trabalho. Que a gente achava dizer que eu ainda tô saindo de apostava. férias hoje, eu vou sair sem dar tchau, tenho férias, olha que delícia. Uma vez meu marido falou assim, cheguei em casa fazendo as coisas, ele, tá tudo bem no hotel? Hotel, que hotel não? Hotel aqui em casa, porque você chega hospedada no hotel. Você sai, não sabe o que tá acontecendo, o que tá no lugar, o que tem que comprar, quem tem que limpar. Você chega, tá tudo pronto, tudo na sua mão, você pede as coisas da mão, sai e vai trabalhar. E é isso é no hotel, né? Serviço de quarto, tudo arrumado, você sai, a cama bagunçada, chega, ela tá arrumada, a geladeira tá cheia. Porque eu só trabalhava e a Cris também. Não vou dizer que por necessidade, né? Talvez por um vício comportamental, por todo um histórico, enfim, que dá um papo por um outro podcast, por um outro encontro. Mas a gente se alimentava daquilo. E a gente precisava de mais. O nosso valor estava no que a gente fazia, não no que a gente era. Então a gente precisava trabalhar muito pra gente ver valor na gente, né? Nem cliente, nem o outro. Primeira vez, desde que a gente abriu a Jump, que eu tô numa expectativa de mais férias, porque eu sempre ia assim, caraca, eu tenho que tirar férias, que saco, senão o Wander vai reclamar. Eu lembro uma vez, eu estava numa reunião de equipe, aí entrou um torpedo de um WhatsApp da Latam, da passagem, confirmação, passagem. Eu falei, gente, eu acho que eu vou sair de férias semana que vem. Porque ele comprou, ele resolveu o que ele estava falando e eu não... Tá, depois a gente vê. O formato de trabalho dele é diferente, ele precisava de uma data. Então, ele definiu uma data. Mas é sobre isso, né? Sobre você encontrar o equilíbrio, que é o que ela está trazendo agora também. Sobre eu ter 5 empregos... Tá, eu tenho uma situação boa, mas o que está valendo mais? Qual o foco desse momento? Porque eu acredito que não tem certo ou errado. Tenho para você, o que vai funcionar agora? Para mim funciona agora os 5 empregos? Vamos cair dentro disso. Não, mas para mim agora não é o que eu preciso. Eu tô com 2 filhas, eu preciso. Então a gente entender e ter a sua sabedoria, que acho que é o grande ensinamento para mim, porque normalmente a gente vai lá e eu quero e eu faço assim e não trabalha mais. Não, é uma conversa. Hoje eu preciso disso. Tá, e agora eu também preciso de você chegar junto, porque a gente precisa do dinheiro que fez falta agora.
agora, é ter essa sabedoria de construir junto, né? E quando a gente pensa na singularidade da mulher, no único, que é o que a gente está trazendo hoje, a gente vai muito para esse lugar de que é do meu jeito, eu sou empoderada, eu posso, eu aconteço, e não é isso, né? Não, É no meio de tudo que você está contando aqui, e que você vai continuar falando da carreira que ele constrói, você continua sendo única e importante dentro disso tudo. Você continua tendo escolha, você continua... E é sobre isso, o ser única, o ser independente, não é sobre eu ter que ser mais forte e competir com o meu marido, com o meu colega de trabalho, com a minha sócia. Eu não preciso Exatamente. competir, eu posso somar, né? E Ju, essa fala é tão interessante que o Paulo falava que eu era roommate lá em casa também. Que quando, há uns 2 anos mais ou menos, nós tivemos o primeiro Natal, porque a gente revezava entre o Natal... Foi Esse Natal era meu, 2023. esse Natal era da Juliana, porque o Ano Novo era das duas para trabalhar. E a gente postava de madrugada o tempo inteiro, Com orgulho. achando que era a bala que matou o Kennedy, o gás da Coca-Cola. Até que a gente entendeu que não tinha essa necessidade e que de vez em quando isso acontece, mas começamos a ter combinados, que é o que a Fátima trouxe aqui, combinados em casa. Às vezes eu tô num momento que a gente precisa fazer uma entrega maior, mas é combinado. Ele tem dia e hora para acabar. O nosso era infinito, não tinha dia nem hora para Era um vício acabar. emocional, né? O erro não tá no que a gente Exato. fazia. Tava porque a gente estava alimentando algo que não era positivo. Exato. Fátima, aproveitando toda essa sua experiência, tudo que você está trazendo, conta pra gente como foi viver em outro país. Pois é, depois de toda essa coisa de trabalhos, realmente foi um período bem crítico. Nós tínhamos amigos que já moravam no mundo árabe, também do futebol. Aquilo era vamos dizer assim, um sonho, porque podia ser uma melhoria financeira, um descanso financeiro para a gente. E aí realmente surgiu a oportunidade de ir para os Emirados Árabes. E aí eu acho que é uma coisa assim que me toca muito profundamente falar sobre isso, porque na época meu pai estava doente. E nesse momento eu não pensei 2 vezes em segui-lo. Aí eu vou citar Efésios 5:31, que aí fala, portanto, ele fala do homem, mas eu acho que isso é mútuo, né? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E aí, nós tínhamos prometido isso no nosso casamento. Então, quando veio esse desafio, vamos? Então, vamos todos. Meu pai ficou mal, ficou depressivo, mas eu achava que ali era o momento de eu acompanhá-lo de verdade, porque era aquilo que a gente se propunha, né? Era desafiador, porque um lugar totalmente de cultura totalmente diferente, as crianças muito pequenas, mas eu fiz uma escolha muito tranquila e muito segura. E aí, isso foi acontecendo, né? Vocês viveram em vários países. O que marcou mais vocês aí nesses lugares, nesses países todos, nas culturas diferentes? Até porque o Renê dizia, sempre contou pra gente, que quando vocês estavam num país, vocês viviam aquele país. Pois é uma característica. Pois é. Vou fazer só um parênteses. Quando nós retornamos dos Emirados, eu fui chamada num concurso. E eu finalmente fui trabalhar. Eu era professora, dava aula à noite, tinha que levar às vezes as crianças para a escola, porque ele não chegava para render, eu não tinha com quem deixar. Só que eu engravidei da Letícia no mesmo ano, logo depois fomos para São Paulo e eu disse, vamos embora. Larguei a escola, como não é nem trancar matrícula, é pedir licença sem vencimento e fomos para São Paulo. Depois de São Paulo, aí não paramos mais. E aí sim, aí veio Portugal, veio Salvador, Catar, Jamaica, e aí foi embora. Não paramos de verdade, né? Naquele momento, foi novamente uma escolha. Eu agora tenho que eu posso ter uma carreira aqui promissora, não sei se promissora, mas eu fazia aquilo com muito amor mesmo. Mas eu novamente fiz a escolha certa, que seria acompanhá-lo, porque eu não me via morando em outro lugar, eu não me via morando aqui e ele em outro lugar. Por mais difícil que fosse todas essas experiências de morar fora, eu queria estar perto dele, mesmo que eu estivesse perto dos meus familiares, mas eu estava perto da minha família. E aí, essa questão de viver em outros países
era desafiador também por isso, porque a gente não tinha, às vezes, um tempo certo de estar lá. O lugar que moramos mais tempo foi a Jamaica, porque foram 6 anos. Mas era uma coisa assim, sempre duvidosa. Será que vamos ficar um ano? Será que mais um ano? Só que eu pensava da seguinte forma: aonde nós vamos morar é a nossa casa, é o nosso lar. E nós raramente fazíamos mudança, ainda mais para fora do país. A gente ia com a nossa malinha. E aí, quando chegávamos lá, eu fazia questão, e ele, nesse caso, ele me dava assim total apoio, de que a casa tinha que ser do nosso jeito, tinha que ter o nosso perfil, tinha que ser confortável e acolhedora. E hoje as meninas falam isso para a gente: mãe, aquilo foi tão determinante nas nossas adaptações, porque como nós tínhamos em casa todo aquele acolhimento, toda aquela coisa, era a nossa casa, aquilo valia muito. Eu também era uma pessoa de fácil adaptação, porque eu também não estacionava, eu estou aqui só para seguir. E a gente nem participava do futebol nessa época do Catar, porque a mulher não ia para o estádio. Então a gente tinha que inventar o que fazer em casa. Não tinha diversão praticamente na rua, não tinha cinema, não tinha, enfim, tinha uns restaurantes que de vez em quando a gente frequentava. E aí eu acho que é essa a questão, né? Eu também não me acomodava, porque eu sabia que o nosso bem-estar era a tranquilidade dele. E que isso era importante no processo, né? Porque a gente pode olhar de fora, nossa, o Renê construiu essa carreira, mas ele conseguiu construir essa carreira e ter uma família porque você estava ali, porque você construiu esse lar, porque você estava cuidando para que essa família estivesse ali. Você escolheu estar junto e não separar a família. Então é a gente olhar que todo mundo é importante no processo, né? Cada um tem o seu papel. E a gente não precisa competir, a gente não precisa brigar, é entender que o que eu faço tem valor dentro desse processo, né? Eu vou até me adiantar um pouquinho, isso que você está falando, que eu tinha pensado até falar mais no finalzinho, mas é muito uma frase clichê que a gente ouve: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E eu troco essa palavra atrás por ao lado, até biblicamente falando, porque se a mulher foi feita A costelinha. da costela, da carne, né? Ela foi feita para eles estarem lado a lado. Então, conquista dele também era minha. Verdade, com certeza. O que eu vivi, os títulos dele também eram parte minha, porque eu estava ali do lado. Então, Você estava ali construindo. para mim isso foi também muito determinante, sabe? Ju, o que marcou você no dia 1 do 5? O que mais marcou em toda essa experiência, essa mudança, assim como a Fátima trouxe, né, que ela vivia aquela experiência que foi tão forte que a família dela, as filhas delas hoje que são casadas, vivenciam e trazem isso para a família dela, né? Tem uma frase que tem um vídeo também que eu publiquei que eu falo que Deus sabe o fim antes do começo. Então, hoje a Fátima, olhando para a história, né, o que ela trouxe, ela viu como, mesmo que ela não tivesse consciência, como tudo foi sendo sempre cuidado, né? E entender esse cuidado, entender que às vezes parece que nada faz sentido que eu estou vivendo, porque era o que a gente começou a viver naquele momento. Tudo que a gente começava não estava dando certo, as coisas não estavam caminhando, nada fazia sentido. Mas sabe uma coxa de retalho? Fátima, que trabalha com essas coisas, deve entender bem, né? Tá bonitinho aqui, mas se a gente olhar do outro lado, tá tudo retalho, amarrado, tem um nó, tem um sobra, parece que tá tudo ruim. Mas quando a gente vira, tem um lindo tapete sendo construído. Então, é entender que Deus sabe o fim antes do começo, que a minha história eu podia estar olhando de dentro do jardim, né, como no filme da cabana, e vendo aquela bagunça, espinho, planta morrendo, mas quando você pega a imagem assim, vai vendo o jardim de fora, e você vai vendo o lindo jardim que Deus está construindo com a sua vida, entender o processo, é o descanso, né, para os próximos passos, é entender que tudo faz sentido, né? Verdade. E a Ju, nessa sabedoria, e o Renê me ajudaram muito nesse momento. Porque eu falava, já tem um mês, Juliana, e nada, Deus já mudou, já falou. Eu estava num eu suava frio, eu queria chorar. Eu falei, Juliana, não é possível, a prateleira tá caindo, desmoronando, cheio de cliente, demitiu todo mundo, e um mês e nada. E o que trouxe isso, né? Qual foi o aprendizado?
Essa frase eu trouxe para mim também, Laju, né, que Deus sabe do fim antes do começo, mas o aprendizado é que quanto mais dependência você tiver de Deus, mais Ele vai cuidar e vai mandar o maná todos os dias. Ele resolvia tudo, nós, todos os dias. E Ele resolve tudo, todos os dias. A gente ficaria aqui É questão de infinitamente olhar, né? contando. Eu digo que Deus está constantemente agindo ao nosso redor. Exato. A gente pode escolher ver e se juntar a isso, ou escolher o que está ruim e não perceber aquilo que ele está fazendo e continuar alimentando do que não vai bem. Fátima, muitas mulheres passam por esse dilema de família. O que você diria para as pessoas, para as mulheres que estão nesse momento dessa sua decisão? Que você largou tudo e falou, eu vou lá. Em alguns momentos, provavelmente, você deve ter falado, poxa, agora que eu estudei, agora que eu estou fazendo isso, vamos mudar. Aí você chegou numa cidade, fez amizade e agora o René falou, vamos arrumar uma malinha de novo para a gente ir embora, por favor. O que você diria para as pessoas? Pois é, eu acho que o mais importante disso tudo é que em nenhum momento eu me arrependi das minhas escolhas e das minhas decisões. Estava certo do que estava fazendo, né? Então, por causa disso, eu acho que isso era fundamental para que a gente continuasse construindo uma história. Ou você decide bem ou você se arrepende. Então, eu vejo o seguinte: atualmente, e aí acho que você também já falou sobre isso, é muito mais difícil, é muito mais complexo. Primeiro, a gente vê que a mulher, na maioria das vezes, precisa complementar. Se ela está casada ou em família, ou se ela é solteira, ela precisa ter a sua fonte de renda. Ou então ela tem que complementar na família. As necessidades são outras, o nível de exigência dentro de uma casa é outro. Aí eu vejo também muito mulher querer uma autoafirmação, dela só se sentir plena, feliz, se ela for bem-sucedida profissionalmente. E aí, o que eu falo sobre isso? Não é? O que seria, vamos dizer assim, não é um conselho, uma sugestão. Se a mulher está casada, se ela tem uma família, a primeira coisa que eu acho que ela tem que fazer é sentar com o seu cônjuge. Nós três juntos. E isso tem que ser discutido a dois. Tem que ser com muita reflexão, com muito diálogo e oração. Perfeita. Se não for assim, não vai dar nada certo, porque vai prevalecer um, vai prevalecer o outro, né? E quando chegar na decisão, não pode haver dúvidas, porque aí sim pode haver o arrependimento. E aí o René, e vocês também devem ter isso, uma coisa muito prática que o René faz, que eu aprendi com ele, uma tabelinha, né? Perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Fazer uns para tudo. Então, anota aqui essa dica Perdas de e milhões da ganhos. Fátima. Ficar no emprego, sair do emprego. O que eu ganho, o que eu perco se eu ficar no emprego, o que eu ganho, o que eu perco se eu sair do emprego. E aí eu acho que isso dá um embasamento para também tomar decisão. E através da oração eu ouvi o Espírito Santo, está lá, né? Relacionamento com Deus, né? Pois é. A intimidade, realmente, ela faz toda a diferença. E a Fátima está trazendo perdas e ganhos, e é verdade. Nós fazemos isso o tempo inteiro. E às vezes, quando a gente está com algum desafio, com algum cliente, com algum colaborador, ou até mesmo em casa, a gente perdas e ganhos. Porque Tomar decisões, papel, né? são decisões importantes. E quando você põe no papel, você tem mais clareza. E quando você faz isso com o seu companheiro, com o seu marido, seu namorado, com alguém, com a sua filha, com o seu filho, às vezes você está vendo uma coisa e ele está vendo outra, e tem um clique e fala assim, é verdade, eu estava achando que só tinha as coisas boas, eu estava achando que só tinha as coisas ruins. Então você vai trazer mais clareza para esse seu próximo passo, para essa sua atitude. E combinados no relacionamento, é uma dica de milhões, vale muito a pena. Ju, fala um pouquinho também pra gente, aqui a gente já está quase finalizando, como que foi essa transição e como que foi o seu marido ver as coisas diferentes, um outro olhar, porque nós éramos na workaholic, trabalhava 24 horas por dia se deixasse. Como que foi depois disso? Ele falou, nossa Senhor, mandou maná de verdade, me deu um presente. Conta pra gente. Primeiro não acreditava, né? Eu falava, vou chegar cedo. Ele,
Não vai nada. Ele falava, você não tem crédito comigo com horário, Juliana, esquece. Já nem Eu vou fazer a acreditava. minha agenda, vou combinar o que eu quero fazer e você se encaixa, porque ele não acreditava mais nos meus horários. Mas é isso, né? Tem uma coisa que eu digo sempre, que a gente recebe um rótulo. Então, se eu sempre combinava que eu não ia trabalhar esse fim de semana, eu trabalhava, que eu ia chegar cedo, não chegava. Então, eu tinha um rótulo. Ele já esperava que eu não ia cumprir com o que eu falei, eu fui rotulada. E quando a gente quer mudar, a gente acha, pronto, mudei, ele tem que aceitar. A gente vai tirando o rótulo. E se você tirar um rótulo de uma embalagem, do requeijão, essas coisas, leva um tempo, né? Fica um monte de marca, você vai esfregando, você vai tirando. Então, levou um tempo para ele entender que, de fato, eu mudei. Mas se fosse outro tempo, ele não estaria me chorando hoje. Ele ia falar, impossível, você não vai chegar. Mas hoje ele sabe que eu combinei um horário e eu vou chegar. Porque eu fui tirando esse rótulo com o tempo. Então, às vezes, a gente muda alguma coisa e quer que o outro entenda essa mudança no tempo recorde. Só que a gente levou muito tempo construindo aquela imagem. A imagem mudou, também precisa de um tempo para que o outro entenda que mudou, né? E essa sua fala é tão interessante, né, de que às vezes eu tenho mais coisa, o Paulo fala assim, não, pode ir. Ele jamais falaria isso, porque eu nunca estava presente, então no momento que eu estava com ele, estava com ele. Ele falou, não, vai lá, atende, depois eu vou te pegar, depois a gente tem outros combinados. Ele mesmo me incentiva e ainda me ajuda para ver como isso faz bem, é um tipo de comunicação, é um tipo de acordo, de combinado, que faz muita diferença no relacionamento. Fátima, como todas essas experiências ensinaram você sobre o seu próprio, sobre você mesmo, sobre o seu propósito, como que apesar de, né, do Renê ser uma pessoa famosa, apesar do Renê estar no mundo do futebol, você foi sine qua non, mas você tinha o seu propósito e você trouxe isso para sua família. Eu até vou pedir também licença para ler rapidinho um trecho de uma pesquisa que até foi Renê que me passou. Diz assim, definir um propósito único pode ser um processo desafiador. Reflita sobre seus valores e crenças. Pense sobre o que é mais importante para você na vida. Quais são seus valores e crenças mais profundos? Identifique seus objetivos e metas. Faça uma lista de seus objetivos e metas, tanto a curto quanto a longo prazo. Qual é o seu objetivo principal? Pense sobre o que o motiva, o que faz sentir-se realizado e feliz. Considere sua missão e visão. Pense sobre sua missão e visão para a vida. Qual é o seu propósito maior? Simplifique e esclareça o seu propósito único. Tente reduzi-lo a uma frase ou palavra-chave. E aí ele cita exemplos. E aí é que eu acho que esses exemplos foram também muito interessantes para mim. Primeiro, viver com propósito e significado. Ser um líder inspirador e motivador. Criar impacto positivo no mundo. Viver uma vida autêntica e verdadeira. E ele ainda dá dicas adicionais. Seja paciente e persistente. Definir um propósito único pode levar tempo. Seja honesto consigo mesmo. Não tente definir um propósito que não seja autêntico para você. Seja flexível. Seu propósito único pode mudar ao longo do tempo. Acho que eu sou prova disso. Lembre-se de que definir um propósito único é um processo pessoal e único. Não há uma resposta certa ou errada. O importante é encontrar um propósito que seja significativo e motivador para você. Como eu disse, eu me dei a palavra ajudadora. Mas aí eu fui analisar esses exemplos. E aí eu pensei assim, viver com propósito e significado. Eu acho que eu vivi até agora o tempo todo assim. Vou chorar. Ser um líder inspirador e motivador. Basta que eu motive uma pessoa para eu já sentir isso. E como minhas filhas dizem, eu as motivo muito por todas as decisões que eu tomei na vida. Criar impacto positivo no mundo. Eu acho que, pelo menos eu exercito e pretendo e continuo tentando fazer isso. E viver uma vida autêntica e verdadeira. Então, isso é o que eu sempre procurei fazer, né? Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então, eu vejo isso não só no casamento, mas em qualquer área da vida. E interessante que no domingo passado, o pastor da igreja que nós frequentamos, o tema do culto foi tolo ou sábio? E ele fez esse paralelo e disse, quem é tolo? É todo aquele que não entende, que não segue o que Deus quer da gente. Então,
o que eu exercito de verdade, o que eu tento pelo menos exercer todo dia. A gente escorrega, mas o que eu tento exercer é a sabedoria de saber falar, de saber ouvir, de saber calar, de agir ou de não agir. O que às vezes, como eu disse, a gente escorrega, a gente tem dias que não faz e aí a gente é tola. Então essa para mim eu acho que encerra a minha história dessa forma, com essa palavra também de sabedoria. Gente, a gente está encerrando agora. Foi um prazer, foi um presente ter você aqui conosco. Obrigada, Eu eu que estava com a Ju agradeço. ontem, a gente conversando, e nós falamos assim: se é a Fátima que vai estar hoje com a gente, porque a Fátima ia estar em outro momento, é porque Deus usou toda essa mudança, toda essa variação, porque se a gente impactar uma pessoa, já valeu a pena. E a gente tem certeza que a gente não impactou uma pessoa, impactamos várias pessoas, até eu e a Ju que estamos aqui sentada, que já conhecemos vocês há tanto tempo, e foi muito transformador, gratificante. Papai do Céu nos presenteou hoje com essa história linda de uma mulher, que é o que eu apresentei no início, uma sabedoria incrível, uma fé inabalável. E espero que vocês tenham aproveitado muito, que vocês tenham gostado muito. Gratidão infinita pela sua participação. Gratidão, Fátima, pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Gratidão, Ju, Eu queria também. só trazer aqui, né? É muito interessante a gente ouvir a história, às vezes, é o que ela falou para a solteira também, porque o contexto dela, o meu é diferente, mas o que eu acho que você precisa sair daqui fixado é que você tem valor, e o seu valor não está fixado naquilo que você tem, naquilo que você faz, que era o que eu achava há muito tempo, e seu valor não está fixado se alguém tem mais sucesso ou o que você faz não aparece, porque quanto tempo que você fazia não aparecia para as pessoas que viam o Renê, mas se ele estava tendo aquele resultado era porque você fazia. Então o seu valor não está no que você tem, não está no seu resultado, não está no que você faz. Tem uma música que diz que não está no que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Então faz parte do seu propósito, o seu valor tem que ser quem você é. Pode ser que seu resultado hoje não seja aquilo que você espera. Pode ser que você está vivendo hoje não é aquilo que você espera, mas o seu valor não está nisso. Então sai daqui entendendo quem você é única, a sua história é única. A história da Fátima é única e é a mesma história do Renê que eu já ouvi de formas diferentes e que muitas vezes ri. Hoje eu me emocionei, porque a forma que ela viveu, a forma como ela trouxe é única, é diferente. Cada um tem a sua história, a sua experiência, a sua vida, você é única. Muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Fátima. Foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco. E com isso nós encerramos mais uma edição do Conexão e Propósito. Curta e compartilha.